ANSR Lepanto, mais uma voz da tradição católica. Nosso endereço é www.ansrlepanto.com.br. Mas o famoso diálogo ecumênico. Desde o Concílio Vaticano II, uma palavra entrou na moda: o diálogo. Paulo VI a lançou oficialmente em sua primeira encíclica, Ecclesiam Sua, em 1964. E ela foi largamente preconizada pelo Concílio Vaticano II, e desde então, na Igreja e no mundo, todos dialogam sobre tudo. Ninguém mais se entende. Dialogam os papas com os chefes de religiões falsas. Acordos e entendimentos não saem. Dialogam os bispos entre si, dialogam eles com líderes políticos, rabinos, pais de santo, auto-intitulados pastores, bonzos e pajés, feiticeiros e etc. E o resultado? O resultado é zero e confusão. Cada um fica na sua. Só os bispos parecem ficar na deles, isto é, mas na dos hereges, e ninguém se converte. Muitos se pervertem. Por quê, né? Simplesmente porque Cristo não mandou ir de dialogar. Cristo mandou ir de ensinar. Eva dialogou com a serpente. O Concílio Vaticano II quis dialogar com hereges, cismáticos, comunistas, homens de boa vontade. Os maçons. Nunca se dialogou. Se papagaiou, tanto no mundo, nunca a confusão foi maior. Vivemos na nova torre do diabo, da nova Babel, da chamada civilização do amor. Por que tanta confusão? Porque a igreja é a mestra instituída por Deus para ensinar e não para dialogar. Não para bater papo, né? Quando a mestra dialoga, mas não ensina e nem corrige os discípulos, nada aprendem. Entram em confusão e cada um adota a linguagem própria, perde-se a unidade. Porque só a verdade ensina pela igreja. Causa a unidade. Tais pensamentos nos vieram à mente ao reler a encíclica Ecclesiam Suam de Paulo VI. Bem, se havíamos lido esse documento em 1964, quando ele foi publicado, durante o concílio, jovem ainda éramos, né? E ainda não acostumados ao vaticanismo modernista Paulo VI e João XXIII. E nada entendemos. Ouvimos outros lerem e comentarem em público essa encíclica. Eram pessoas competentes, bispos e líderes católicos de nomeada. Mas eles também não entenderam, então, o vaticanês de Paulo VI. Estavam acostumados a Pio XII. Era proibido ler de olhos abertos. Como poderiam entender, então, em 1964, certas colocações misteriosas que, mesmo hoje, bem poucos entendem. Por exemplo, como o seguinte texto: não
ambicionamos, porém, dizer coisas novas, nem completas para isso. Está o concílio ecumênico, está a nossa despretensiosa conversação epistolar. Não deve perturbar a sua obra, mas sim honrá-la e dar-lhe novo ânimo. Nem quer esta nota e essa nossa encíclica, revestir caráter solene e propriamente doutrinal ou propor ensinamentos determinados, morais ou sociais. Quer ser apenas mensagens fraterna e familiar. Bem, isso foi dito por Paulo VI, na Ecclesiam Sua, no número 2. Que estranha atitude inteiramente nova no magistério da Igreja, porque as encíclicas fazem parte do magistério da Igreja, mas nunca se vira até então um Papa escrever uma encíclica para ter apenas despretensiosa conversação epistolar. Bom, como dizem pitorescamente, um bate-papo, um diálogo. E por que salientar que essa encíclica, hoje apresentada como documento magisterial, não pretendia revestir caráter solene e propriamente doutrinal, ou propor ensinamentos determinados, morais ou sociais? Porque a preocupação de deixar claro que o Papa não falava nessa encíclica com autoridade suprema, e nem como mestre do magistério ordinário. E por que colocar que essa conversinha despretensiosa seria só fraterna e familiar? Por que colocar antes o adjetivo fraterna e só depois o familiar? O Papa não é, antes de tudo, o pai dos católicos. Essa verdade exigiria ter colocado antes do adjetivo familiar e só depois o termo fraterna. Bem, tanto mais que noutra frase Paulo VI diz ainda que suas são palavras de irmão e pai. E o de irmão foi colocado antes que o pai. Bem, o Papa é irmão de quem? Claro que o Papa é irmão dos bispos, seus irmãos no episcopado, mas é também pai deles. E é antes pai do que irmão deles. Ainda no número 1 dessa encíclica, diz a conversa sem pretensão de um Papa com os fiéis. Paulo VI diz que seria o objetivo dessa conversa despretensiosa chamada Ecclesiam Sua. Por esses motivos propomos-nos, nesta encíclica, esclarecer o melhor possível aos olhos de todos quanto importa a salvação da sociedade humana e, ao mesmo tempo, quanto a Igreja tenha a peito que ambas se encontrem e conheçam. E amém. Paulo VI, Ecclesiam Sua, de novo existe uma inversão. A salvação da sociedade humana é colocada antes que a Igreja. Já João 23, na Humania Salutis, documento por meio do qual ele convocou o concílio, havia dito que o Concílio Vaticano II seria realizado revisando mais o mundo do que a Igreja. Em terceiro, a Igreja assiste hoje à grave crise da sociedade, enquanto para a humanidade surge uma era nova, obrigações de uma gravidade e amplitude imensas. Pensam sobre a Igreja como nas épocas mais trágicas da sua história.
Trata-se, na verdade, de pôr em contato com as energias vivificadoras e perenes do Evangelho, o mundo moderno. Diante desse duplo espetáculo, o mundo que revela um grave estado de inteligência espiritual e a Igreja de Cristo, tão vibrante, de vitalidade, nós, desde quando subimos ao Supremo Pontificado, não obstante, nossa indignidade por um desígnio da providência, sentimos logo o urgente dever de conclamar nossos filhos para dar à Igreja a possibilidade de contribuir mais eficazmente na solução dos problemas da Idade Moderna. Quem disse foi João 23, na Humania Salutis, nos números 3 e 6. Por isso, Paulo VI afirmou, na Ecclesiam Sua, que teremos igualmente cuidado de ajudar a convivência harmônica e a colaboração frutuosa entre as nações, proclamando princípios humanos superiores que possam ajudar a moderar egoísmos e paixões que originam os conflitos bélicos. Paulo VI, na Ecclesiam Sua, número 5. E Paulo VI também afirma que proclamaria princípios humanos superiores. Não deveria ele, como Papa, proclamar princípios cristãos que são eternos? Entretanto, o mais estranho nessa encíclica é a explicação que Paulo VI dá ao famigerado diabo, que tanto mal trouxe à Igreja e às almas. Depois de dizer que a Igreja, diante do mundo moderno, poderia ter uma atitude de isolamento ou de confronto, anatematizando, e combatendo o mundo moderno, ou ainda poderia tentar influenciá-lo, diz Paulo VI. Parece-nos, porém, que a relação da Igreja com o mundo, sem excluir outras formas legítimas, se representa melhor pelo diálogo, embora não necessariamente com palavras que tenham para os dois interlocutores o mesmo sentido. Paulo VI, em Ecclesiam Sua, no número 45. Parece-nos tão espantoso que diz Paulo VI, que se tem que reler o texto porque se acredita ter lido mal. Então o famoso diálogo deve ser feito com palavras que cada interlocutor entenda à sua maneira. Mas isso é pior que uma autoenganação. Isso é promover uma linguagem que logre o interlocutor. Isso é tronização do engano e do relativismo. E pior ainda é que Paulo VI tenha dito que a primeira qualidade do diálogo deveria ser a clareza. Ele diz que os seus caracteres do diálogo são os seguintes. Primeiro, que tudo, a clareza, o diálogo supõe, exige compreensibilidade e transfusão do pensamento e estímulo do exercício das faculdades superiores do homem. Isso está na Ecclesiam Sua, no número 45, por Paulo VI. Bem, clareza usando vocábulos que cada interlocutor entende com um significado diferente. Isso seria diálogo de surdos ou de loucos, se fosse feito conscientemente, feito voluntária e conscientemente, é diálogo fraudulento
ou relativista. É um diálogo. Me engana que eu vou te enganar. Um diálogo engana a trouxa, né? E disse mais, Paulo VI. Descobre-se no diálogo como são diversas as vias que levam à luz da fé, mas como, apesar disso, é possível fazê-las convergir para o mesmo fim? Ainda que sejam divergentes, podem ser complementares, levando o nosso raciocínio para fora das sendas comuns e obrigando ao aprofundar as investigações e a renovar os modos de expressão. A dialética desse exercício de pensamento é de paciência, para nos descobrir elementos de verdade, mesmo nas opiniões alheias. Quem disse isso foi Paulo VI, né? Na Ecclesiam Sua, número 48. Em primeiro lugar, nota-se a insinuação do relativismo religioso, erro contra a fé. Onde combatido, são diversas as vias que levam à luz da fé, mas como apesar disso é possível fazê-las convergir para o mesmo fim. Ora, assim como há um só caminho para Deus, assim também há um só caminho para se ter a luz da fé. A Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação, mas só extravios. A seguir, para defender o ecumenismo e o relativismo religioso, Paulo VI afirma uma contradição, mesmo que doutrinas religiosas sejam divergentes, seria possível torná-las convergentes e complementares usando um processo de pensamento dialético. A consequência dessa conversa despretensiosa de Paulo VI na Ecclesiam Sua foram desastrosas para a Igreja e mesmo para o mundo. Triunfou o relativismo. Ainda bem que Paulo VI deixou bem claro que estava só conversando, despretensiosamente, e que nada ensinava com autoridade nessa encíclica, que ela era apenas uma conversa despretensiosa, porque as informações divergentes podem dialeticamente ser convergentes, então qualquer afirmação vale e nada mais pode ser condenado. Não se poderiam mais proclamar nem dogmas, nem excomunhões. Tudo seria permitido, seria proibido proibir. O Vaticano, Concílio II, né, preparou a revolta de Suburley. Esta é a pergunta que fica, viu? As consequências dessa conversa despretensiosa de Paulo VI na Ecclesiam Sua foram desastrosas para a Igreja e mesmo para o mundo. Nada mais foi condenado, exceto o grande católico, grande exemplo, Dom Marcel Lefebvre. Triunfou o relativismo. No pós-concílio houve uma instrução para o diálogo do secretariado para os não-crentes em 28 de agosto de 1968, no qual se afirma que o diálogo não visa nem refutar nem converter os não-crentes. O secretário deste órgão da Cúria era então o modernista cardeal Cohen, que sabia o que estava dizendo. E quando o cardeal Cohen apresentou para a imprensa esse documento citado, Instrução para o Diálogo com os Não-Crentes, ele declarou: o diálogo coloca os interlocutores em pé de igualdade. Nele, o
católico não está posto como alguém que possui toda a verdade, mas como aquele que, tendo a fé, procura essa verdade com os outros crentes e não crentes. Em outubro de 1968, foi apresentado esse documento. E no Observatório Romano, em 21 de agosto de 1975, o secretário do Secretariado para os Não Crentes declarou: sem dúvida, o secretariado surgiu não com a intenção de fazer proselitismo entre os não crentes, mesmo que isso seja entendido em sentido positivo, e nem mesmo com intuito apologético, mas antes com o de promover o diálogo entre os crentes e não crentes. Portanto, o diálogo é pura conversa fiada, é um blá 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 blá, né? Vazio e relativista. O bispo Dom Marifini, em 18 de dezembro de 1971, confirmou o que confessara o cardeal Koenig ao escrever: o método do diálogo deve ser entendido como movimento convergente em direção à plenitude da verdade e busca de uma unidade profunda. Era uma admissão explícita de que o diálogo era um puro relativismo e apostasia, pois afirmava que a Igreja não tem a plenitude da verdade. Portanto, o diálogo é relativista. A Igreja conciliar, como dizem alguns, né? Adotando o diálogo que nem plenamente e nem a unidade, mas que está buscando como se Cristo não tivesse dado à Igreja nem a verdade e a unidade plena. O ato mais grave resultante desse relativismo doutrinário talvez tenha sido o Acordo Católico Luterano sobre a Confissão de Augsburgo. Nesse acordo, o absurdo foi aplicado o princípio de que cada um dos acordantes tomaria as palavras do documento final, conforme o entendimento pessoal que tivessem dele. Caro ouvinte, e o que dizer diante deste acordo? Porque este acordo diz o seguinte: o conceito de concupiscência é usado em diferentes sentidos por católicos e luteranos. Nos escritos da Confissão Luterana, concupiscência é entendida como desejo egoísta de ser humano, que, sob a luz da lei, entendido espiritualmente, é tido como pecado. No entendimento católico, concupiscência é uma inclinação permanecendo nos homens mesmo depois do batismo, vindo do pecado e impulsionado ao pecado. Apesar das diferenças aqui envolvidas, deve ser reconhecido de uma perspectiva luterana que o desejo pode tornar-se abertura através da qual o pecado ataca. Dado o poder do pecado a toda a humanidade, a tendência de oposição a Deus.
essa tendência, de acordo com ambas as concepções, luterana e católica, não corresponde aos desígnios original de Deus para a humanidade. O pecado tem um caráter pessoal e, como tal, leva à separação de Deus e o desejo egoísta do homem velho e a falta de confiança e amor a Deus. Este acordo relativista contraditório foi criticado pela Congregação da Doutrina da Fé, dirigida então na época pelo cardeal Ratzinger. Ele emitiu um documento intitulado Responsio, no qual se lê que as maiorias e as maiores dificuldades que impedem uma afirmação de consenso total entre os parceiros sobre o tema, justificação surgem no parágrafo 4 e 4, justificado como pecado. Mesmo levando em consideração as diferenças legítimas entre si mesmas, que surgem de diferentes abordagens teológicas em relação ao conteúdo da fé. Do ponto de vista católico, o título é já a causa de perplexidade, de acordo com a doutrina da Igreja Católica no batismo. Tudo que é realmente pecado é eliminar. E assim, naqueles renascidos pelo batismo, né, não há nada de odioso para Deus. Disso decorre que a consciência que permanece no batizado não é propriamente falando pecado. Para os católicos, portanto, a fórmula, ao mesmo tempo justo e pecador. Como explicado no início, no número 29, os crentes são totalmente justos, pois Deus perdoa os seus pecados através da palavra e sacramento. Cuidando deles, todavia eles reconhecem que também permanecem totalmente pecadores. Pecado ainda permanece neles e não é aceitável. E desse modo a Congregação da Doutrina da Fé declarou inaceitável, por seu duplo entendimento, um acordo que o Vaticano havia aceito e assinado. O diálogo adotado e patrocinado pelo Vaticano II foi puro relativismo, com grave dano da fé e da certeza católica. A NSR Lepanto, mais uma voz da tradição católica. Continue conosco, estudando nossos temas, e até o nosso próximo encontro.